Boa tarde, novamente. Vamos agora dar início à audição prévia aos candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público. Começo por vos cumprimentar desde já e agradecer a vossa disponibilidade, quer para aceitar a candidatura e para darem o vosso contributo para este órgão, quer para esta audição. Iria cumprimentar a doutora Sofia Galvão, o doutor Orlando Massarico, a doutora Vânia Álvares, o doutor Paulo Valério, o doutor José Soares Machado e o doutor Pedro Ramos de Almeida. E então iria só dar uma pequena explicação do como é que se irá processar, pedir-lhes que sejam rigorosos no tempo, uma vez que nós temos ainda uma outra audição a seguir e, portanto, temos o tempo bastante cronometrado. Portanto, irá ser dado 5 minutos a cada um dos candidatos para fazerem uma apresentação, as considerações que entenderem que devem fazer. Seguido aos grupos parlamentares, usarão também de 5 minutos para vos pedirem alguns esclarecimentos ou colocar as questões que entenderem. E, no final, terão também 5 minutos para os que entenderem responder, principalmente os efetivos. Os suplentes não têm essa obrigação de resposta, como é óbvio. E quando assim é, depois terão os mesmos 5 minutos para responder. Eu iria desde já dar a palavra à doutora Sofia Galvão para em 5 minutos fazer uma breve... O tempo é o máximo 5 minutos, se conseguirmos até racionalizar e fazer um bocadinho menos seria ótimo, mas isso fica à consideração depois de cada um. Muito obrigada. Bom, Sra. Presidente, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu não tenciono gastar os 5 minutos, nem pouco, mais ou menos. Fui convidada para esta missão, que encaro exatamente nesses termos. Tenho uma vida dedicada ao direito. O meu currículo está, julgo eu, convosco e, portanto, podem perceber as várias voltas que dei ao serviço desse direito. Primeiro na Faculdade de Direito de Lisboa, onde estive 5 anos a aprender e 15 a ensinar, e depois em várias funções e nos últimos anos da minha vida, que já são umas décadas, na advocacia, que hoje exerço a tempo inteiro, mas que é evidentemente compatível com estas funções e farei o meu melhor para que a conjugação de agendas e de compromissos seja possível. É evidente que considero que o Ministério Público é uma entidade com uma importância maior naquilo que é a nossa compreensão do direito e a vida das instituições num Estado de Direito democrático. Sabemos que é uma instituição que enfrenta algumas dificuldades e que tem tido, por razões várias, na ação penal, mas não apenas, vários, enfim, pretextos para que a atenção pública e também política se concentre nela e, portanto, considero que o Conselho Superior, como o órgão de gestão e de disciplina do Ministério Público, é um órgão cuja função deve ser levada com a maior responsabilidade, sentido de compromisso e de missão. Certamente que é isso que a Procuradoria-Geral da República também entenderá, e todos aqueles que lá têm assento devem entender exatamente a mesma coisa. Eu farei o meu melhor para ser parte desse compromisso, desse esforço, e para representar a Assembleia da República, que nos designa nos melhores termos. Muitíssimo obrigada. Passaria de imediato a palavra ao doutor Orlando Massarico para o mesmo efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores deputados, a professora Sofia Galvão falou sobre o órgão Ministério Público e eu preferia tocar nos agentes. Eu tenho por mim uma frase de um jurisconsulto romano, um tribuno ilustríssimo, que dizia que a virtude dos Estados e também a virtude dos órgãos e das organizações, das associações, depende da virtude dos homens. Estou logo ciente e consciente que uma corporação, uma associação de homens conscientes é seguramente uma associação com consciência. Ora bem,
se preenchida por juristas éticos, isto é, aqueles que descartam o uso gravemente imoral do direito, eu estou convencido que a coisa não poderá correr mal. Não poderá correr mal. E, sobretudo, se estes agentes, com estes atributos, com estes princípios e virtudes, forem portadores de uma ideia de justiça e de direito diferente daquela que Anatole France ironicamente louvava, dizendo que proibia igualmente os ricos e os pobres de dormirem sob as pontes de Paris, e de justiça, que os hotéis de luxo estão abertos para todos, como as portas dos tribunais. Se conseguirmos uma sinergia em volta destes valores, destes princípios, eu penso que valerá a pena. Muito obrigada. Muito Eu obrigado. passaria agora a palavra exatamente, à doutora Vânia Alves. Capta. Muito obrigada, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados aqui presentes, Sras. Deputadas. Eu venho pela terceira vez apresentar-me perante a Assembleia. O meu currículo também é público e, portanto, acho que está, se houver alguma dúvida, estarei disponível para esclarecê-la. Sendo o meu terceiro mandato, eu não gostaria de iniciar a minha intervenção sem agradecer àqueles que me precederam e que exerceram durante este tempo as funções que a Assembleia lhes cometeu e que o fizeram de forma empenhada e muito competente. Gostaria também até de referir o Dr. Rui Silva Leal, que foi a pessoa que mais tempo esteve em funções enquanto eu pertencia ao Conselho Superior do Ministério Público, sendo que demonstrou sempre um grande empenho e, portanto, é-lhe devido este agradecimento a todos pelo desempenho de funções. Porque é que eu me proponho a insistir nesta demanda de pertencer ao Conselho Superior do Ministério Público, a convite da Assembleia, convite que muito me honra e ao qual me apresento com grande empenho. Eu estive a exercer durante este tempo as funções a título permanente e essas funções exercidas a título permanente permitem ter uma visão do Ministério Público diferente daquela que tinha, naturalmente, enquanto advogada, sobretudo na área de penal. Parece-me que o Conselho corporiza um princípio belo do direito constitucional, que é o princípio da separação e da interdependência de poderes. Nos Conselhos junta-se faz-se a corporização deste princípio. É um princípio que implica que os membros que daqui saem insuflem de alguma forma de um certo oxigénio democrático, um órgão que de outra forma poderia ser fechado sobre si próprio e, sobretudo, uma magistratura que é uma magistratura que serve a democracia defendendo a legalidade democrática. Para o exercício dessas funções, os senhores magistrados, obviamente, que têm que ter as condições e, sobretudo, a gestão eficaz, que é aquilo que se pretende que o Conselho Superior do Ministério Público faça. É um Ministério Público muito diferente daquele que havia há uns anos atrás, certamente. O mundo é também muito diferente. De referir que 50 anos envolvidos do 25 de Abril, na verdade, uma profissão que era barrada às mulheres, neste momento é exercida maioritariamente por mulheres. E no decurso de 50 anos, isto é uma grande mudança. E, portanto, o Ministério Público está em constante adaptação neste e noutros domínios, tentando corresponder aos desafios que lhe vão sendo colocados, estando em múltiplas áreas. Eu sei, como foi dito, que a área criminal, sem dúvida, que é aquela que mais releva e aquela em que o Ministério Público exerce maioritariamente as suas funções, mas existem muitas outras, como o direito da família, como o direito administrativo, onde se representam os trabalhadores, onde se representam aqueles que são os mais vulneráveis da sociedade. Temos neste momento 1.700 magistrados, de acordo com o último balanço social que está publicado.
talvez a esta data teremos um pouco menos. Destes 1.700 magistrados que estão espalhados pelo país, cerca de 1.250, 1.300 exercem as suas funções na primeira instância, os outros estarão em tribunais superiores, cerca de 40 compõem o TCIAP e mais de 40 neste momento, andará à volta dos 45, compõem o TCIAP e outros departamentos de nível nacional, e no fundo é esta organização do Ministério Público que compete ao Conselho. E a grande novidade destes 3 mandatos, que no fundo são 3 anos e, portanto, não é um mandato muito longo, é a tentativa de pôr em prática uma visão de Ministério Público que foi trazida pelo novo Estatuto, que foi aprovado por esta Casa em 2019 e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020. E de lá para cá, as mudanças, o espírito que informava este novo Estatuto, virado para a especialização, virado para a adequação dos perfis dos magistrados ao desempenho de funções concretas, implica, por exemplo, a realização de vários concursos. Os lugares dos magistrados não são providos unicamente em razão da antiguidade e do mérito, e são providos neste momento, ou pelo menos tentamos fazer isso no Conselho Superior do Ministério Público, com a adequação do perfil ao cargo que se pretende que seja exercido. Isto é tão mais importante quanto estas escolhas que são feitas são determinantes daquilo que os magistrados vão fazer no dia-a-dia. Quero com isto dizer uma coisa muito simples. Se, pela lei e pela nossa Constituição, quem faz os processos, quem tramita os inquéritos, não são as mesmas pessoas que exercem o poder disciplinar e que exercem e que classificam os magistrados do Ministério Público, esta separação permite que seja o Conselho que diga quem e como, quais são os magistrados que nós queremos, quais são os magistrados, o que é premiado e o que é, no fundo, castigado, quais são os comportamentos que não são aceitáveis. Esse é, para mim, o papel mais importante do Ministério Público. Comprometo-me a continuar a exercê-lo e, portanto, julgo que estive o meu tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra ao Paulo Valério. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, procurando nos 5 minutos que me são concedidos dizer alguma coisa de valia para esta audição, não estando certo que o consiga fazer, o que é que me cumpre dizer? Em primeiro lugar, enfim, agradecer e manifestar a minha disponibilidade inteira para participar no Conselho Superior do Ministério Público, fazendo com sentido de responsabilidade e de missão e de sentido cívico. É com essa visão que me comprometi a participar neste órgão, em obediência àquilo que é o espírito de composição plural do Conselho Superior do Ministério Público e, portanto, esta partilha de responsabilidade entre aquilo que são os elementos magistrados e aquilo que são os elementos indicados, quer pela Assembleia da República, quer pelo Governo. Eu julgo que é importante procurarmos todos dar um contributo válido para aliviar uma certa tensão que por vezes se cria em função desta configuração, enfim, uma tensão em que, por um lado, haverá quem ache que a participação de membros indicados pela Assembleia no Conselho Superior possam significar uma tentativa de controle da atividade do Conselho, de controle do ponto de vista político, mas, enfim, também valerá a pena frisar que é fundamental que quem se coloca nestas circunstâncias indicado pela Assembleia para participar neste órgão deve também ter a preocupação de, por outro lado, não se deixar capturar por aquilo que é a idiosincrasia própria do funcionamento do Conselho na perspectiva daqueles que são magistrados e possa trazer, precisamente, o arejamento democrático que a minha colega a doutora Vânia Álvares falava. E, portanto, eu acho que todos temos a obrigação, num momento em que a justiça atravessa, digamos, desafios que todos conhecemos e que são, de facto, relevantes, que todos nós, trazendo para o Conselho a nossa idiosincrasia, a nossa visão de sociedade, a nossa experiência profissional, possamos também ajudar a aliviar estas tensões sem abrirmos mão das nossas convicções. Acho fundamental, e é a isso que me comprometo,
que a presença de não magistrados no Conselho seja não apenas passiva, mas seja proativa do ponto de vista daquilo que é a condução e a participação nos trabalhos do Conselho. Há coisas que se podem fazer para além de votar ou não votar, relatar ou não relatar, há propostas que podem ser apresentadas e creio que é importante que esse trabalho seja feito e esse é um compromisso que eu gostaria de deixar aqui também. E, finalmente, coisa que eu acho particularmente relevante e por isso a selecionei de entre as várias que tinha aqui, porque não sabia se ia falar 5 minutos ou 50 minutos, parece pouco importante, mas eu creio que é relevante de facto, é que esta interação com a Assembleia não se cinja a estes 5 minutos no início do mandato. Não é a primeira vez que estou aqui, já estive para noutras circunstâncias e percebendo aquilo que são as contingências próprias dos trabalhos parlamentares, eu gostaria muito que no decurso do mandato fosse possível encontrar fóruns de partilha de perspectivas, que de alguma forma deem corpo e deem sentido e permitam também a mim próprio sujeitar-me ao escrutínio necessário da Assembleia no decurso destes mandatos. E, portanto, eu gostava de formular também este desejo de que possamos construir, enfim, ao longo do mandato, um trabalho de partilha e de troca de informação, naturalmente obedecendo àquilo que são os deveres de reserva inerentes ao desempenho destas funções, mas que possamos dar corpo e sentido a esta participação, enfim, para que isto não seja um mero ritual e possa, de facto, realizar o ideal democrático que está subjacente à organização e funcionamento plural de um Conselho desta natureza. E, portanto, é isto, essencialmente. Muito obrigado, fico à vossa disposição. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Soares Machado. Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, colegas. O privilégio de falar em quinto lugar é que não há nada para dizer, porque já foi mais ou menos tudo dito. Eu estava a ouvir com muita atenção e à procura de alguma coisa que não subscrevesse, não encontrei, portanto, na verdade, subscrevo inteiramente o essencial do que foi dito anteriormente e isso traz uma dificuldade adicional de querer dizer alguma coisa de original com alguma dificuldade. Ainda estava a pensar antes de ouvir aqui o distinto colega, estava a pensar falar precisamente num tema que vou falar, mas que ele já esgotou em parte, e que é o da importância que, do meu ponto de vista, este tipo de órgãos tem quando tem uma composição que não se limita a ter a representação dos próprios profissionais que são, cujo objeto é a gestão, cuja gestão é o objeto do Conselho, mas tem também pessoas de fora da profissão. Neste caso, portanto, é um bom princípio a presença de uma certa forma de representação de pessoas de fora, digamos, ter a sociedade civil, enfim, mais do que propriamente uma representação política, que creio que aqui não será exatamente o caso, mas ter o contributo de quem, neste caso, como todos nós há muitos anos, é profissional do direito, pode dar um contributo importante e interessante e uma visão diferente daquela que é dada pelas pessoas que fazem parte da profissão. Enfim, tenho a experiência oposta abundantemente demonstrada ao longo da minha vida nos vários cargos na Ordem dos Advogados, onde isso não acontece, precisamente, não é um exemplo nesse aspecto, porque não tem representação externa à profissão. Enfim, em todo o caso, estive em 2 conselhos superiores, um Conselho Geral, uma presidência do Conselho Distrital de Lisboa, para além de ter sido candidato a bastonário, e portanto, a gestão de uma profissão, neste caso da advocacia, é algo que desde há muitos anos me interessou e me interessa e penso que é essencial para todos, para quem é profissional e para quem consome, digamos assim, para quem
é o objeto da profissão, portanto, os cidadãos em geral. E, portanto, aqui penso que não há uma diferença substancial, naturalmente, em termos de comportamento que é esperado das pessoas que, neste caso, se candidatam e que é a missão de contribuir com a sua perspectiva diferente daquela que é dos profissionais, já me estou a repetir aqui, mas, enfim, eu sublinho, contribuir precisamente para que haja uma maior perfeição, se assim se pode dizer, naquilo que é a administração dos princípios que competem ao Conselho, a este Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, resta-me agradecer o convite e, naturalmente, voltar a sublinhar que o farei com todo o interesse, lealdade e com todas as minhas capacidades disponíveis. Muitíssimo obrigada. Daria agora a palavra ao Dr. Pedro Ramos de Almeida. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o honroso convite para fazer parte desta ilustre lista. Não obstante estar aqui na condição de suplente, e não vou entrar também, à semelhança dos outros candidatos, a discorrer sobre o meu currículo, mas gostaria apenas de destacar, porque para mim é sempre um gosto voltar aqui a esta Casa e à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, destacar que é exatamente da experiência que tive na assessoria jurídica nesta Comissão que julgo que posso, enfim, representar uma mais-valia, se fosse chamado a isso, naquilo que é o trabalho do Conselho Superior do Ministério Público. Foi um período de 7 anos em que houve intensa produção legislativa, muito debate, muita reflexão sobre os temas de justiça e julgo que com esse espírito de missão, mesmo espírito de missão dos restantes candidatos, espero, se for chamado a isso, desempenhar com o máximo sentido de compromisso e rigor as funções que vão ser seriam confiadas porventura, ou são confiadas em caso de substituição se vier a efetivar. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Passo agora aos grupos parlamentares para pedirem os esclarecimentos que entenderem e passava ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Santos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a presença e cumprimento com particular ênfase e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os candidatos a membros do Conselho Superior do Ministério Público, parabenizando-os por terem sido os escolhidos de entre personalidades de reconhecido mérito, deixando ainda uma palavra de apreço pela vossa disponibilidade para esta missão, como bem referiu a senhora doutora Sofia Galvão, em muito esperando a vossa eleição pela Assembleia da República no dia de amanhã. E começaria por referir o seguinte. Como todos nós bem sabemos, e também já aqui foi referido pela senhora doutora Sofia Galvão, o Conselho Superior do Ministério Público, sendo o órgão de gestão e disciplina da magistratura do Ministério Público, integrado na Procuradoria-Geral da República e tendo designadamente a exclusividade dos poderes de colocação, de disciplina e classificativo, ou seja, de apreciar o mérito profissional, assume uma importância fulcral, desde logo por ser o garante da esfera de independência individual de cada um dos magistrados. E pegando precisamente neste poder classificativo, no poder de apreciar o mérito profissional, colocaria apenas uma questão que é esta. Da análise do último relatório de atividades do Ministério Público, reportado a 2022, e no qual se encontram integradas as atividades do Conselho Superior do Ministério Público, verifica-se existir um aumento exponencial da classificação de muito bom no ano de 2022, comparativamente com o ano de 2021. 18 classificações de muito bom em 2021 e 76 em 2022. Avaliações que tiveram por base os 3 últimos anos judiciais.
perguntava-lhes o que é que lhes apraz referir relativamente a esta evidência, sendo que nós há pouco tivemos a audição dos candidatos a membros do Conselho Superior de Magistratura e levantava-se a questão: que diferenciação é que se faz relativamente aos magistrados que são excelentes? Se temos um nível de classificações de muito bom tão elevado, como é que nós vamos diferenciar de facto os magistrados que são excelentes? E era só esta a questão. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a deputada Cláudia Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento muito particularmente as senhoras e os senhores candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público. Eu penso que não é possível fazer esta audição desconsiderando que pela primeira vez, enfim, pelo menos desde que tenho memória, existe um clamor público significativo exigindo uma reflexão séria sobre o modo de funcionamento do Ministério Público. Portanto, as senhoras e os senhores candidatos são-no nesta conjuntura específica que não podemos desconsiderar. E, por isso, gostava de fazer algumas perguntas que estão relacionadas com ela. Na opinião pública, também na publicada, há uma convicção crescente sobre a distância que é cada vez maior entre a justiça penal que está na lei, nomeadamente no Código Penal e no Código de Processo Penal, e a justiça penal que é a praticada. A lei é garantista, e bem, mas surgem cada vez mais razões para pensarmos que a prática da justiça penal, o modo de aplicação da justiça penal, pode estar a implicar com alguma frequência a violação de direitos fundamentais, nomeadamente naquilo que se prende com uma utilização porventura excessiva de investigações criminais encobertas. Portanto, eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público sobre isto. Temos a absoluta noção de que o Ministério Público é uma peça absolutamente essencial no funcionamento da justiça penal, é o titular da ação penal e, também por essa razão, a Constituição, o Código de Processo Penal e os Estatutos do Ministério Público fazem opções que são claríssimas. Opções centradas na autonomia externa do Ministério Público, mas na subordinação hierárquica no plano interno. Eu penso que ninguém tem dúvidas hoje relativamente à existência dessa autonomia externa. Parece-me que ninguém pode duvidar hoje da autonomia dos senhores magistrados do Ministério Público relativamente ao poder político ou ao governo. Mas existe muita controvérsia sobre a subordinação hierárquica no plano interno. E, portanto, eu gostaria de saber como é que as senhoras e os senhores candidatos olham para essa subordinação hierárquica interna que está seguramente consagrada na Constituição, nos Estatutos do Ministério Público e no Código de Processo Penal. Também existe um clamor público que é inegável sobre violações muito frequentes e cirúrgicas do segredo de justiça e sobre o incumprimento dos prazos de duração máxima do inquérito. Eu gostaria de ouvir a opinião das senhoras e senhores candidatos ao Conselho sobre a forma como se pode reagir a um tal estado de coisas. Por outro lado, gostaria também de compreender se as senhoras e os senhores candidatos acham ou não que é necessário fortalecer de algum modo o Conselho Superior do Ministério Público. E o que quero dizer é isto. Ultimamente, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que tem seguramente um papel inegável e relevante, aparece cada vez mais como a voz externa do Ministério Público. E o Conselho Superior do Ministério Público tem um papel absolutamente incontornável, como aliás aqui foi dito, na gestão e na disciplina do Ministério Público. E, portanto, eu pergunto-me se faria eventualmente sentido que o Conselho Superior do Ministério Público tivesse uma maior visibilidade, nomeadamente na manifestação de opiniões em matéria de política criminal, não sobre processos concretos, admito, mas relativamente às grandes questões da política criminal. Finalmente, o Sr. Dr. Orlando Massarico fez uma citação de Anatole France que eu acho particularmente interessante. Se bem me recordo, a frase é qualquer coisa como a lei na sua igualdade majestática proíbe tanto aos ricos como aos pobres dormir debaixo de pontes, mendigar pela rua e roubar pão. Tenho a ideia que a citação é mais ou menos esta.
E ela fazia todo o sentido, ali no final do século XIX, princípio do século XX, quando a justiça penal era extraordinariamente seletiva e, como escreveu Eugene Debs, as cadeias estavam cheias de pobres, ou seja, de pessoas que não podiam pagar a advogados influentes para que os defendessem. Portanto, a citação da Anatole France é absolutamente perfeita quando nos confrontamos com essa justiça penal de final do século XIX, princípio do século XX. Eu pergunto, será que hoje não temos outros problemas? Será que hoje não somos confrontados com outra forma de seletividade? E será que essa seletividade é admissível no modo de atuação do MP, condicionado por um princípio da legalidade da promoção processual? Desejo as maiores felicidades às senhoras e aos senhores candidatos. Têm uma grande missão pela frente. Faço votos de que a cumpram seguramente com distinção. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Sra. Deputada. E eu agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar uma vez mais neste já longo dia de trabalhos todos os meus colegas, bem como os senhores candidatos aqui presentes, a quem também quero endereçar os mais sinceros votos de sucesso no dia de amanhã e no decorrer das funções a que agora se apresentam. Como tiveram a oportunidade de referir durante as vossas apresentações, também eu, falando em último lugar, julgo que fiquei com o espaço de manobra mais encurtado, na medida em que consigo encontrar em todos os meus colegas deputados questões pertinentes e que, naturalmente, me interessam ver respondidas num espírito até de partilha e de aprofundamento dogmático sobre estas matérias. No entanto, há dois temas que pedia com particular enfoque, se possível, que desenvolvessem as vossas ideias, nomeadamente no que diz respeito aos apelos a que o Conselho Superior do Ministério Público se abre à sociedade civil. Somos conscientes que há resistência a essas vozes, mas gostava, de facto, se possível, que densificassem o vosso contributo nesta matéria. Eu julgo que a alteração da composição para uma maioria de membros eleitos para a Assembleia da República gera o receio da politização do órgão, já aqui foi falado, mas creio também que, ao passo que a maioria de magistrados gera na sociedade civil o medo de uma excessiva possível corporativização do órgão. Portanto, penso que esta é uma reflexão importante, como já aqui foi dito, está na ordem do dia e gostava, francamente, de vos ouvir mais aprofundadamente sobre este tema. Depois também, não massificando muito o debate, que também creio que foi bem desenvolvido, a questão das classificações também nos preocupa. Pedia uma particular atenção da vossa parte, se possível, no aprofundamento também desta matéria, porque de facto também tive a oportunidade de verificar que as classificações de muito bom se generalizaram. Gostaria de vos ouvir sobre a possibilidade disso se dever a uma insuficiente densificação, poderia dizer assim, dos critérios de classificação, se é o que se verifica, de que forma é que se podia alterar essa circunstância para melhor e, portanto, são duas matérias que reforço. Sendo possível, gostaria que contribuíssem mais aprofundadamente num esforço coletivo que julgo aqui também a todos nos deve convocar para, enfim, para melhorar realmente o funcionamento destas instâncias que tanto o país dignificam, a todos servem e que estou em querer todos nós, independentemente do partido que representamos, respeitamos e fazemos votos de que melhorem cada vez mais e todos os dias os seus procedimentos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E agora passaria a palavra novamente para os seus candidatos para poderem responder os que entenderem que querem responder. Não é obrigatório. Eu faria alguns comentários, sim, Sra. Presidente, se me permite. Faz favor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, para agradecer as vossas questões e também os votos de felicidades que de todas as bancadas nos dirigiram. Acho que vamos precisar, eu acho seguramente que vou precisar e, portanto, pessoalmente, agradeço-vos desde já a todos. Faço alguns comentários sobre as questões que trouxeram, porque são todas elas muito pertinentes, começando pela Sra. Deputada Ana Santos, PSD,
a questão das classificações. As classificações são sempre uma matéria fundamental quando se está perante uma estrutura feita de pessoas e por pessoas e onde se pretende incentivar um desempenho que seja um desempenho meritório, porque é esse desempenho que defende a instituição e a instituição que aplica o direito, como é o caso do Ministério Público, e, portanto, também defende o direito, que só é direito justo quando é bem aplicado e, portanto, é por isso que as classificações numa instituição desta natureza são tão determinantes. Simplesmente nós temos que ter a noção que o aumento exponencial é sempre uma coisa que permite desconfiar, porque pode haver, evidentemente, em algumas circunstâncias, dados da realidade que possam explicar um aumento e até um desvio relativamente àquilo que é a tendência, mas um aumento exponencial, e eu estou a falar sem ter visto, por razões óbvias que conhecem com detenção o relatório a que aludiu, mas o aumento exponencial é sempre qualquer coisa que nos permite desconfiar e, portanto, que apela a esse olhar mais aprofundado e detido sobre as coisas. Portanto, dito isto, e merecendo, portanto, e fiquei alertada por si para uma leitura que vou fazer com este caráter de detenção e de profundidade, acho que em Portugal há um problema sério também ao nível das instituições com avaliações. Nós temos sempre receio daquilo que é o resultado das avaliações, porque só faz sentido avaliar se for para retirar da avaliação algum tipo de consequência, quer para aqueles que estão no extremo positivo da avaliação, quer para aqueles que estão no extremo negativo. E essa parte é uma parte que normalmente é mais difícil para cada um de nós individualmente e para as instituições coletivamente. E, portanto, eu penso que o problema das avaliações passa sempre muito por aí, mas quem faz avaliações, eu já fiz muitas em contextos diversos, mas em contexto organizacional, sabe que tem que haver uma curva de Gauss e, portanto, nos extremos nunca pode estar a maioria das pessoas. E, portanto, o próprio modelo de avaliação tem que estar desenhado para que essa diferenciação nos extremos seja possível. Se não acontecer assim, tem que ser corrigido, porque, evidentemente, a única forma de distinguir os excelentes é garantido que não são todos excelentes, nem podem, por força do próprio desenho do modelo de avaliação, ser todos excelentes, assim como também não podem, em princípio, ser todos péssimos, porque, de facto, não é normal haver esse tipo de prestação tão extremada numa instituição que funciona com pessoas que não se distinguem daquilo que é a normalidade do perfil dos trabalhadores e daqueles que prestam funções em instituições desta natureza. Portanto, quando fiquei alertada para essa realidade, vou ler com maior atenção e o que posso dizer-lhe é apenas isto e estarei, portanto, muito atenta a este tema, que evidentemente é um tema fulcral. Quanto àquilo que a Sra. Deputada Paula Santos, do PS, aqui trouxe, vamos lá ver, justiça penal e direitos fundamentais. Bom, essa é a grande questão, não é? Quer dizer, desde o princípio em que se pensa nestes temas, que é nesse equilíbrio que, de facto, se joga aquilo que é o acerto ou o desacerto da ação penal e das instituições que a desenvolvem e que, como é o caso do Ministério Público, a dominam numa fase determinante das coisas, como é a fase do inquérito e depois a acusação e tudo o que depende dela. Nós temos muito a ideia de que as leis é que estão frequentemente mal elaboradas, mal desenhadas, mal adequadas à realidade. Às vezes é assim, mas da minha experiência jurídica não é de todo essa a maioria das situações. Na maior parte dos casos, as leis, até porque têm vindo a evoluir e a aprender com a experiência, até vão conseguindo ser mais adaptadas à realidade que têm de servir, mas depois as instituições e as pessoas que as interpretam e aplicam é que efetivamente têm maiores dificuldades em fazer esta calibragem correta entre uma coisa e outra. Portanto, não vale muito a pena, e agora falo já como alguém que, se os deputados assim o entenderem amanhã, pode estar em vias de assumir estas funções, não vale muito a pena fazer grandes proclamações abstratas daquilo que deve ou pode ser este equilíbrio. A lei tem essa percepção e faz-se
voz dela, a Constituição também já tem, e, portanto, o que está em causa é verdadeiramente a aplicação prática de tudo isto. E, portanto, no Conselho Superior do Ministério Público vai ser com certeza possível a estas pessoas que aqui têm hoje à vossa frente seguir com atenção como é que, em concreto, este equilíbrio é efetivamente mantido, ou, pelo contrário, é posto em causa, e se for posto em causa, é para aí que a nossa atenção deve estar privilegiadamente orientada para chamar a atenção e para que seja corrigido. As investigações criminais encobertas têm tudo a ver com isto, quer dizer, não é possível, é evidente que a investigação precisa de recato e precisa, em muitas circunstâncias, de segredo. Segredo esse que protege não só a investigação, como também aquele que é investigado, convém não esquecer, mas é óbvio que não pode haver investigações encobertas num Estado de Direito Democrático, onde aqueles que são objeto da investigação designadamente têm direitos, têm liberdades, têm garantias e têm um sistema jurídico que os protege. Portanto, aí tem que haver novamente equilíbrio em concreto, uma vez que a lei e a Constituição já impedem este tipo de incumprimento. Quanto ao papel crucial do Ministério Público, estamos completamente de acordo. A subordinação hierárquica é outra matéria determinante, eu agora não quero alongar-me porque os meus colegas querem seguramente falar. A violação do segredo de justiça é um problema antiquíssimo no nosso sistema, não é de agora. Também aqui digo que nós só em concreto é que podemos pronunciar-nos e ter a noção exata do que isto é e do momento exato em que se deve fazer a denúncia do que não pode acontecer, porque, novamente, as proclamações abstratas aqui podem pouco, estamos todos de acordo nas proclamações abstratas. Depois, na atuação concreta, é que há uns que fazem de uma maneira e outros que fazem de outra. E em Portugal, e mesmo a nível institucional, e a nível político, como administrativo, judicial até, infelizmente, há um problema muito sério com o segredo. Há uma série de instâncias, organismos, órgãos, que estão obrigados a segredo e de onde todos temos notícias muito pouco tempo depois. E, portanto, não é só no Ministério Público nem na ação penal que há uma violação reiterada do segredo, nesse caso do segredo de justiça, nós temos um ambiente que é altamente permissivo e complacente com violações de segredo de uma maneira geral e, portanto, na ação penal isso tem também uma expressão. Como, evidentemente, o que aí está em causa é mais sério e mais grave, a violação do segredo de justiça aí também é mais séria e mais grave. Mas temos que ter a noção do caldo de cultura em que tudo isto se passa. Quanto ao fortalecimento do Conselho Superior do Ministério Público, acho que é uma matéria a pensar e sobre a qual merece que todos tenhamos opinião. Eu reservo a minha para um conhecimento mais profundo do funcionamento do órgão e não me sinto habilitada agora a dizer-lhe já sim ou se não. Tenho a minha intuição, mas prefiro guardá-la para mim. Quanto ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa, do Chega, agradeço também as suas questões. Acho que a politização do órgão é evidentemente um perigo, mas não deve ser confundida com este tal arejamento democrático que o novo Estatuto preconiza nestes termos, em que aqui nos encontramos, e, portanto, acho que esse arejamento é benéfico. A politização que põe em causa uma ação penal independente, rigorosa, e sujeita a princípios que não são os da política e que não são de todo os da governamentalização, essa, obviamente, também tem que ser defendida. Quanto às classificações, acho que já respondi respondendo à sua colega do Partido Social Democrata. Muitíssimo obrigada. Passava agora a palavra ao Dr. Orlando Massarico. Eu venho de uma associação pública profissional que tem como atribuição hierárquica a defesa do Estado de Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais e que tem, ao longo dos anos, uma prática esquizofrénica, que é uma contradição manifesta entre aquilo que se proclama, programa, legisla e a praxis. E eu não tenho dúvidas nenhumas que as outras instituições enfermam desta esquizofrenia, muitas vezes. Por isso, sobre isso não tenho não sou grande otimista em relação a essa possibilidade de mudança. Não tenho dúvidas nenhumas. E penso que este aspecto é altamente negativo, porque é aquele aspecto em que as pessoas têm uma percepção pública da atuação dos órgãos, em que têm alguma esperança de que ele atua de uma determinada maneira e depois são confrontadas com uma realidade que não corresponde àquilo que axiologicamente e teleologicamente está normativizado e com uma densidade
extraordinária. Também sei que sou portador de uma auréola constitucional no patrocínio forense. E depois? Para que é que serve a auréola constitucional do patrocínio forense? Para muitos advogados. Serve para quê? Para condicionar condutas? Para terem capacidade ético-prática de dizer não? Não tem. A doutora sabe disso melhor do que eu. Por isso, em relação a esta coisa da consonância entre a norma e a realidade, vamos estar sempre neste confronto que tem aqui aspectos culturalmente esquizofrénicos. Não há dúvida nenhuma que o tem. Na realidade, na prática. Quanto às classificações, só para tocar mais num ponto, se eu fosse otimista, diria, ainda bem, que houve uma subida de valoração. Se for pessimista, direi, aqui há gato. Veremos, casuisticamente. Veremos, casuisticamente, se há ali se há gato ou se há merecimento. Quanto às avaliações do Ministério Público, eu dá-me a ideia que sempre faltou, tanto na magistratura judicial como na magistratura do Ministério Público, aquilo que eu chamava uma avaliação em sala. Nós estamos sempre a usar os princípios da imediação e oralidade. Eu nunca vi um inspetor numa sala. O inspetor olha para o papel, olha para aquilo que está escrito, está a ver. Quer dizer, aquilo que, no fundo, pode macular uma intervenção do magistrado judicial ou do magistrado do Ministério Público, normalmente tem uma natureza pública, porque é praticada em sala. E o inspetor nunca lá está. Nunca vi. Não há inspeção em sala. Então, esta predominância da imediação e da oralidade fica altamente prejudicada. Doutora Cláudia, quanto à legitimidade da atuação do Ministério Público, pronto, esperemos que se cumpra o princípio da legalidade. Isso aí é a única esperança que eu tenho que aconteça. E, perante violações em concreto, tem que se reagir. Mas agora sobre o deletério de tudo isto, a imagem pública que é criada com todas estas coisas. Eu não vou, obviamente, longe de mim, só por uma questão de retórica, que poderia usar, em relação à presunção de inocência, a expressão do Eduardo Lourenço, quando confrontado com isso, dizia, isso, inocentes são as pedras. São as pedras. Pronto, mas deixemos esta abordagem meramente literária do assunto. E passemos apenas a um aspecto que eu acho que é fundamental. Vou deixar no ar 3 ou 4 perguntas que eu penso e estou seguro que têm resposta implícita da doutora Cláudia, que é o seguinte, para a imagem da justiça no seu todo. A doutora lembra-se, ao tempo dos doutores Noronha de Nascimento, do saudoso doutor Pinto Monteiro e da doutora Cândida Almeida, o que se passou com o paradigmático caso da face oculta. E veja os efeitos perversos que isso teve na imagem da justiça, que não tinha nada a ver com leis, não tinha nada a ver com nada. Tinha a ver com comportamentos de protagonistas. A doutora lembra-se da Ordem dos Advogados no tempo do doutor António Marini e da doutora Helena Marlene. Lembra-se disto perfeitamente. E lembra-se dos efeitos deletérios na imagem de uma associação pública profissional que tem normas com aquela densidade axiológica, na imagem coletiva e no arrasto que isto teve para todos os advogados depois. Foram todos arrastados por isso. A doutora lembra-se, é mais recente, da Operação Lex, o tremor institucional no Tribunal da Relação de Lisboa, que foi, para mim, presumivelmente, o maior ataque perpetrado contra o Estado de Direito Constitucional em Portugal e independência e imparcialidade da magistratura. Isto tem alguma coisa a ver com leis? Não, tem a ver com condutas de protagonistas. É evidente. A doutora Cláudia sabe bem que quem é que não se recordará com incontido espanto do título de um jornal diário que dizia simplesmente isto: juiz usa tribunal, no caso Tribunal da Relação de Lisboa, para ganhar 230 mil euros em julgamento privado. Quem já esqueceu a história da criação contra legem de uma firma ligada à arbitragem extrajudicial de conflitos por um juiz de um tribunal superior? Os efeitos deletérios na imagem da justiça. Por culpa de quê? Condutas de protagonistas. Não há dúvida nenhuma. Lá está.
Quem é que não se lembra de uma pergunta angustiante de uma cronista num jornal diário? Como é que conviveram os tribunais tanto tempo com Rui Rangel? Isto depende de quê? Do Rui Rangel. Não depende de mais nada. Só depende do Rui Rangel. Não depende de lei, não depende da organização judiciária, não depende de absolutamente nada. E agora, recentemente, quem é que não ficará incrédulo? Vou deixar de lado aqui 5 mais exemplos para rematar. Não ficará incrédulo com a notícia de um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que concluiu que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais violou os princípios da transparência e da imparcialidade no concurso de magistrados. Então, doutora Cláudia, nós precisamos de reformas na Justiça ou de juristas éticos? Muito obrigada. Fica a reflexão. Passaria agora a palavra à doutora Vânia Alves. Muito obrigada, Sra. Presidente. Depois da intervenção que acaba de ser feita sobre protagonistas e o espaço público, começaria talvez pelas últimas questões. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, tendo em conta os acontecimentos do último mandato, do mandato que está a cessar neste momento, ocupa o espaço que lhe deixam ocupar. Eu sou uma defensora, obviamente, do sindicalismo, não, nada pelo contrário, julgo que tem o seu lugar e que esse lugar não é o de falar pelo Ministério Público. Essa questão foi debatida em sessões do Conselho Superior, foi chamada a atenção sobre essa questão e sobre essa matéria não foi tomada decisão nenhuma formal, como muitas não são tomadas, porque o Conselho constitui-se também como este espaço de discussão e de interação entre diferentes pontos de vista. E é nesta tentativa de serenidade, de determinação e muitas vezes de um certo arrojo que é preciso ter, que se efetivam as funções que hoje aqui estamos a discutir. Relativamente à questão das classificações, as questões nunca podem ser vistas simplesmente pelo ponto de vista legal. Aquilo que está escrito na lei tem consequências práticas e funciona como incentivo positivo ou como incentivo negativo. Entroncando naquilo que acabei de dizer na minha primeira intervenção, os concursos do Ministério Público, o facto do acesso, por exemplo, a determinados lugares, como é o exercício nas centrais, ou em exercícios ou em jurisdições especializadas, estar vedado a quem não tem nota de mérito, naturalmente, que incentiva todos os magistrados a lutarem por uma nota de mérito. A minha posição pessoal, que julgo que também é aquilo que aqui me é pedido, está escrita numa declaração de voto de um plenário a que tive, em que participei, em que foi votado um destes muito bons, e ao qual eu me opus veementemente, pelas razões que estão aí descritas e que de facto tocam esta questão da classificação de mérito ser a classificação mais atribuída. Não muito bom. É preciso também sermos rigorosos, porque às vezes estes números, estamos a falar de 78 pessoas em 1.700 magistrados. Há vários patamares. A nota de mérito é bom com distinção e muito bom. Portanto, há outros patamares que não são este muito bom. As causas e as consequências deste incentivo que nós estamos a dar refletem-se nestes números. Relativamente à questão dos concursos e dos incentivos e da adequação, eles depois vão refletir-se nas pessoas que exercem de facto as funções em lugar-chave. E essa função do Conselho Superior deverá ser talvez mais aprofundada e mais pensada, porque, ao contrário do que se possa imaginar, o Conselho Superior, nos seus trabalhos diários, não se divide entre magistrados e não magistrados. É uma falsa ideia. Voltamos ao mesmo. Os dados mostram e demonstram, se formos consultar as votações,
que dentro do próprio Conselho existem diferentes tipos de magistratura. Temos magistrados de primeira instância e temos magistrados da hierarquia. E muitas vezes os membros não magistrados não funcionam em oposição aos magistrados, mas funcionam como árbitros e como garantes de uma certa harmonização de interesses que não privilegia uns ou outros. E, portanto, mudar a composição do Conselho significa mudar também estes equilíbrios. Quando se propõem mudanças, temos que ter algum cuidado no alcance dessas mudanças. A única situação que eu posso dizer que registrei em que houve uma divisão claríssima entre magistrados e não magistrados foram os plenários que se seguiram a 7 de novembro, em que houve, de facto, a tentativa de trazer para o órgão que eu julgo adequado, que é o Conselho Superior do Ministério Público, o debate sobre a atuação do Ministério Público. Os magistrados presentes opuseram-se a essa discussão, dizendo que aquele não era o órgão próprio. Pois eu entendo exatamente o contrário. Se há órgão próprio, seria o Conselho Superior do Ministério Público. Há na originalidade desta organização o facto de o Conselho Superior estar inserido na Procuradoria-Geral da República, ou seja, há um órgão diferente do Conselho que faz esta gestão da parte processual e dos processos concretos. E esta fronteira é difícil de gerir, muitas vezes. Voltando às questões que foram colocadas sobre a subordinação hierárquica, que também se liga a este fator, a diretiva que foi contestada em tribunal encontra-se em vigor. O facto de estar em recurso no Supremo Tribunal Administrativo não impede a sua força. Querer ou não aplicá-la depende dos magistrados, em concreto, no seu desempenho de funções do dia-a-dia. A vontade de intervir hierarquicamente e nas condições que estão descritas na diretiva é possível. Eu, nas minhas funções, não posso dizer que a hierarquia não esteja a ser exercida. Ela pode não estar a ser exercida da forma que nós achamos que ela devia estar a ser exercida. Mas eu não julgo que haja um problema de falta de instrumentos legais para essa hierarquia ser exercida. Assim haja interesse e coragem, às vezes, também. Relativamente ao segredo de justiça, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de trabalho que propôs uma alteração legislativa, que era... Depois não foi votado em plenário, mas isso, se calhar, teremos tempo nesta nova composição, que propunha sujeitar o crime de violação do segredo de justiça à possibilidade de haver escutas, incluindo sobre os senhores magistrados e sobre os senhores advogados, excluindo os senhores jornalistas por razões que, na altura, o grupo de trabalho achou bem, mas é uma discussão que está em aberto, sem dúvida. A violação do segredo de justiça é um flagelo que deve ser combatido, mas temos de ter noção que, tal como todos os crimes, dificilmente verá o seu fim. Eu julgo que esgotei o meu tempo. Muito obrigada. Já esgotou, mas... Estou a ter alguma benevolência, uma vez que foram curtos na apresentação, estou a deixar que estou a ser algo benevolente nas respostas. Tem a palavra o Dr. Paulo Valério, faz favor. Muito obrigado. Bem, eu temi no início desta nossa sessão que não tivéssemos a oportunidade de conversar sobre justiça penal e direitos fundamentais, violação de segredo de justiça, autonomia versus hierarquia, a força do Conselho Superior do Ministério Público ou o papel que desempenha. Ainda bem que os meus medos iniciais não se confirmaram e temos a oportunidade de conversar sobre algumas dessas coisas, ainda que de forma sumária. E eu, procurando sistematizar o melhor possível o que é que gostaria de dizer relativamente a estes assuntos. Quanto àquilo que é a realização da justiça penal e à ideia que vai perpassando na opinião pública e publicada de que o problema fundamental é o excesso de garantias dos cidadãos, eu começaria por dizer que discordo frontalmente dessa alegação.
Eu sou advogado, enquanto advogado tenho um conjunto de recursos ao meu dispor naquilo que é a defesa dos interesses dos meus clientes, tenho prazos também, e tenho prazos que tenho que cumprir, que são perentórios, e no caso de não os cumprir poderei pôr em causa os interesses dos meus constituintes, o que não acontece de resto com as magistraturas de um modo geral. Portanto, parece-me de duvidosa racionalidade que possamos assacar fundamentalmente aos advogados, ao exercício do direito de defesa, à interposição de recursos, digamos, os problemas que se relacionam com a morosidade da justiça. E, portanto, não me parece que o tema seja esse. E acho que é importante que no Conselho Superior da Magistratura, mas nesta Casa também, esta discussão seja reforçada. Relativamente ao tema da autonomia versus hierarquia, existe também uma ideia que vai perpassando, que é a ideia de que nós temos que optar entre as duas e a de que aqueles que defendem a autonomia do Ministério Público são aqueles que defendem que os criminosos sejam perseguidos e que aqueles que defendem a hierarquia no seio do Ministério Público são aqueles que pretendem controlar o Ministério Público e impedir que os criminosos sejam perseguidos. Eu, relativamente a isto, o que acho é que a autonomia e hierarquia são duas faces da mesma moeda, têm ambas consagração constitucional, uma coisa é a autonomia do Ministério Público enquanto tal, outra coisa é a subordinação hierárquica dos magistrados no contexto daquilo que é o Ministério Público. Creio também que naquilo que é a redação do atual Estatuto, o modo como o tema é tratado e o tema é a emissão, digamos, de instruções, de ordens, de diretivas e o modo como elas são ou não atendidas pelos senhores magistrados titulares dos processos, o tema está tratado com algum cuidado que permite, digamos, contrabalançar os interesses em presença e garantir que a atuação hierárquica não é uma perversão da autonomia técnica e que não é, digamos, e que não ocorre num contexto de ausência de transparência e que, de resto, permite que os senhores magistrados rejeitem orientações que considerem ilegais ou que violem a sua consciência jurídica e, portanto, eu acho que nós, de facto, temos que afastar esta ideia de que há uns bons que estão do lado da autonomia e uns maus que estão do lado da hierarquia. Se não houvesse hierarquia, não existiria Procuradoria-Geral da República, também não existiria Conselho Superior do Ministério Público. E nós não estaríamos aqui hoje a conversar sobre estes temas. E, portanto, enfim, fazendo a ponte com a questão de saber quem é que deve ter mais ou maior ou menor protagonismo, ser mais ou menos vocal no tratamento destas matérias, se o Sindicato dos senhores magistrados, se a Procuradoria-Geral da República, eu diria que, enfim, quanto à atividade sindical, ela tem o seu lugar próprio, que é inteiramente legítimo. Eu recordo que há uns anos atrás tivemos um procurador que se comparou à Rainha de Inglaterra. E eu creio que nós, no sistema em que vivemos, não nos devemos conformar com esse tipo de leitura daquilo que são as atribuições da Procuradoria e do Sr. Procurador ou da Sra. Procuradora, seja ela quem for. E, portanto, estamos a falar do topo da hierarquia que existe no contexto do Ministério Público, não estamos a falar de um prémio de carreira, não estamos a falar, digamos, de uma coisa que é puramente ritual e formal. A autonomia está consagrada, a hierarquia está consagrada também, ambas o estão constitucionalmente, e o poder exerce e deve ser exercido. Se é bem exercido ou mal exercido, enfim, isso depois é uma apreciação que todos nós poderemos fazer. Já ouvimos aqui algumas coisas relativamente a isso, mas eu não estou nada do lado dos que acham que há uns bons do lado da autonomia e uns maus do lado da hierarquia. Violação do segredo de justiça. É um assunto incontornável, é um dos elefantes na sala, e ainda bem que temos a oportunidade de conversar sobre ele. Aquilo de que nós falamos hoje não são meras violações do segredo de justiça. Aquilo que nós falamos hoje em inúmeros processos, com inúmeros protagonistas de diferentes orientações, digamos, modividências políticas, ideológicas, partidárias, são, digamos, violações orquestradas do segredo de justiça. Estamos a falar de encenações que são muitas vezes criadas com a participação da comunicação social que faz o seu trabalho, mas que expõem, como se de um folhetim se tratasse, a investigação criminal. Expõem, muitas vezes de forma lesiva, aquilo que é a honra e a dignidade dos diversos sujeitos processuais. E eu creio que
se é certo o argumento de que em operações que envolvem dezenas ou centenas de intervenientes é difícil preservar, digamos, salvaguardar este segredo, entendo também que isso não pode ser um fator de resignação. Nós não podemos, em virtude disso, baixar os braços e conformarmos-nos com esta circunstância que, hoje em dia, põe em causa os próprios fundamentos do sistema democrático e do Estado de Direito. Já não é só uma tensão entre o direito à informação, por um lado, e os direitos dos arguidos, ou, digamos, aquilo que é o interesse processual, por outro, é uma tensão entre estas circunstâncias e aquilo que é a realização do Estado de Direito democrático, no modo como se projeta nos diversos poderes e na separação e interdependência desses poderes. E, portanto, creio que não nos podemos conformar com isso. Temos que procurar soluções. Ouvi com atenção, enfim, aquilo que seria um esboço de proposta que referiu aqui a minha colega doutora Vânia Álvares, relativamente ao reforço dos meios de obtenção de prova no contexto do crime de violação de segredo de justiça. Eu próprio já avancei noutros contextos com propostas de outra natureza, mas que visavam o mesmo objetivo e que tinham a ver com a moldura penal deste crime, que nos abriria a porta a outros meios de obtenção de prova. Agora, não podemos resignar-nos com isto, porque o modo como as coisas estão a acontecer e vêm acontecendo ao longo dos anos está, do meu ponto de vista, a minar os fundamentos do Estado de Direito, a minar os fundamentos do sistema democrático, e ninguém, enfim, eu não o farei, e afirmo aqui hoje solenemente no Conselho, mas ninguém, também nesta casa, creio eu, poderá conformar-se com isso, e é importante que os democratas se unam para atacar este problema de frente. Terminando talvez com o tema das classificações, que é aquele em que eu poderei, porventura, trazer um contributo menos interessante, se é que os outros tiveram algum interesse. Mas apenas para dizer que nenhum modelo de avaliação funciona sem critérios que sejam cognoscíveis, claros e objetivos. Eu não conheço, digamos, o modelo de avaliação que está estabelecido. É importante que esses critérios existam, porque é isso que nos permite escrutinar o mérito das avaliações, escrutinarmos nós próprios e aqueles que são avaliados escrutinarem relativamente a si e na comparação com os demais. Mas essa é uma matéria, relativamente à qual eu me reservaria para um momento em que tenha um domínio mais concreto do funcionamento do tema da avaliação no contexto do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigada. Daria agora a palavra ao Sr. Soares Machado. Tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez é muito ingrata a tarefa de falar em último lugar, muito embora tenha agora a vantagem, nem tudo é mau, há sempre dois lados de ver as coisas, tem a vantagem de poder, um bocadinho em jeito de conclusão do que eu vi, conclusão, só, evidentemente tenho o meu respeito pelo que vai dizer a seguir, mas em relação àquilo que já ouvi, poder concluir que não há, no essencial, parece-me, muita coisa que, nas questões que foram suscitadas, afaste uns dos outros as pessoas que acabaram de falar, e penso que isso é muito positivo de sublinhar. Em relação a alguns dos pontos, e com esta dificuldade de tentar dizer alguma coisa do original, depois do que já foi dito, em relação a alguns dos pontos que foram tratados, eu estava-me a ocorrer que há uns anos atrás, quando fiz uma intervenção na sessão de fundação de uma organização de advogados especializada que hoje existe, a propósito dos problemas da justiça e da lentidão da justiça, referi, não sei agora não sei com exatidão o número, mas andaria se não estou enganado, se a memória não me trai, nas cerca de 120 ou 130 alterações legislativas ao Código de Processo Civil, desde a sua origem até à altura em que isto foi dito, que foi em 2011, ou 2012, ou coisa assim. O que significa, algumas muito profundas, como todos sabemos, o que significa que se o problema em Portugal estivesse em geral nas leis e na técnica legislativa, nós teríamos hoje um Código de Processo Civil muito próximo da perfeição, tinha que ser, quer dizer, com todos estes aperfeiçoamentos, porque nenhuma alteração
foi proposta e feita sem que tenha sido considerada um aperfeiçoamento. Portanto, ao fim destes aperfeiçoamentos todos, interrogamos-nos porque é que ele não é perfeito. Bom, e a resposta está, em boa parte, em algo que também já foi dito. Na grande maioria dos casos, dos problemas que se levantam em Portugal, e não é só na Justiça, o problema não está realmente na legislação, ou não está muitas vezes na legislação. Está, sim, na forma como ela é aplicada, interpretada e muitas vezes, e sobretudo, na forma como é executada, isto é, a maneira como aqueles que têm que cumprir o fazem melhor ou pior, ou, enfim, não sendo qualificável como melhor ou pior, muitas vezes, acontece muitas vezes de uma forma abusiva relativamente aos direitos que as pessoas têm, sem que, por outro lado, exista um sistema eficaz de contrariar esse abuso. Bom, o que nós vemos, isto, enfim, um pouco a propósito do tema do garantismo, o que nós vemos acontecer frequentemente na legislação processual, seja, eu estava a referir à civil, mas no penal será a mesma coisa, embora com maior visibilidade, naturalmente, quando os casos surgem, o que vemos acontecer é que, na grande maioria dos casos, a lei poderá não estar perfeita, mas não estará assim tão mal. Poderá haver a necessidade, e todos nós que estamos na prática, no terreno, somos capazes de identificar situações em que alterações cirúrgicas eram absolutamente indispensáveis, e em alguns casos até muito pequenas, mas que, apesar de pequenas na sua dimensão de alteração, trariam consequências muito positivas e muito grandes à realidade prática, nós sabemos quais são. Por alguma razão não são feitas, passam-se os anos e não são feitas. Enfim, é um tema a refletir. Agora, a verdade é que, de facto, o que acontece é que os cidadãos em geral, seja aqueles que estão em função pública, seja aqueles que, como advogados, representam os cidadãos e representam-nos nos tribunais, naturalmente que tentam fazer o melhor possível na defesa dos interesses, naqueles interesses que são a razão da existência deles. E isso é normal. E portanto, o que não podemos é confundir abuso de direito de defesa, não podemos confundir abuso do tal garantismo, assim se quiser chamar, enfim, a esse tipo de comportamentos, com excesso de garantismo. O que há, muitas vezes, não há de facto excesso, há aquilo que deve haver, com conta, peso e medida, é o que está na lei. Agora, o que acontece é que a tendência, naturalmente, será, muitas vezes, para que possa haver algum abuso dessas situações, e depois, quando há esse abuso, noutras jurisdições, e conhecemos outros países onde isso se passa, o que acontece é que o sistema imediatamente tem contrapesos e evita, ou se não evita, pelo menos contraria, ou se não contraria, castiga, digamos assim, esses abusos. E em Portugal isso falha com grande frequência. Em relação enfim, eu acho que estes temas que foram postos são interessantíssimos e davam para estarmos aqui, naturalmente, a tarde inteira ou a semana toda, e, portanto, não me quero alargar muito mais, haveria muito mais a dizer sobre isto, mas tentando tocar alguns dos tópicos, a questão das classificações. A questão das classificações para dizer a verdade, não me surpreende grandemente, porque é uma questão, em boa medida, transversal a todo o país. E quando digo a todo o país, não é só a administração pública. Também se passa em muitas empresas privadas, que é a tendência para, sobretudo, quando da classificação está dependente uma determinada evolução na vida da pessoa, na carreira, há uma tendência muito natural de quem classifica, apesar de achar que aquela pessoa ali deve ter uma classificação um pouco mais baixa, não quer prejudicar, ou não quer, como é o uso, já ouvi muitas vezes as pessoas dizer, não podemos cortar as pernas, quer dizer, porque se vamos dar uma classificação negativa, bom, isto é mau. Evidentemente que
no caso dos magistrados, e não só, no caso de muitas outras profissões onde se passa, designadamente públicas, onde se passa isto, situações semelhantes, evidentemente que já houve um filtro muito grande na entrada para essas carreiras que pressupõe que as pessoas que estão, em princípio, na sua grande maioria, são pessoas de altíssima qualidade. Ou pelo menos, se não na grande maioria, numa maioria significativa. E, portanto, naturalmente que, se são, é natural que haja um grande volume de notas de muito bom, acaba por ser natural. O que não é natural, do meu ponto de vista, e com isso respondo à questão que foi colocada a propósito e termino já ultrapassou e termino largamente. E termino já com isso. Bem, eu falei muito pouco da primeira vez, acho que tinha aqui um créditozinho. Mas, portanto, terminando neste aspecto, o que acontece é que é preciso que as pessoas, quando aplicam isto, quando aplicam o sistema de avaliação, tenham a capacidade de verificar que as pessoas podem ser todas excelentes e todas muito boas, mas dentro da excelência ou do muito bom tem que haver diferenças. E essas diferenças, para este efeito, têm que estar plasmadas na classificação. Quer dizer, não estamos a dizer que as pessoas são péssimas, são muito mal ou são... Não, as pessoas podem ser todas excelentes. Agora, tem que haver diferenças, porque se não houver diferença, a classificação não serve para nada. Muito obrigado e peço desculpa. Muito obrigada. Apesar de não ser hábito o suplente responder, se quiser dar algum esclarecimento ou se pretender dar uma nota, está à vontade. Faz Sr. Presidente, eu vou respeitar a praxe relativamente aos suplentes e, enfim, reforçar que corroboro grande parte daquilo que foi dito pelos candidatos e espero que amanhã mereçam a confiança e sejam eleitos, porque seguramente estaremos bem representados enquanto povo, no Conselho Superior do Ministério Público. Apenas acrescentar um aspecto que foi referido em algumas intervenções, que tem a ver com a responsabilidade da qualidade do processo legislativo na ação do Ministério Público. Eu sou testemunha de que isso, de facto, não se verifica, porque um período importante de produção legislativa em que se conseguiu intervir nas principais peças estruturantes do nosso sistema de justiça, houve um empenho total dos deputados desta Comissão, de todos os partidos, não é? E não vou destacar nomes, mas de facto de uma exigência enorme, com um envolvimento dos Conselhos Superiores, dos sindicatos, e o resultado que temos hoje, por exemplo, no novo Estatuto do Ministério Público, resulta muito desse esforço de consensualização, de equilíbrios. Não será perfeito, mas é seguramente muito melhor do que o anterior Estatuto vigorava, e julgo que os magistrados poderão e deverão reconhecer essa evolução, e julgo que passado 5 anos já poderão ver as diferenças relativamente ao passado, daquilo que é a diferença do respectivo enquadramento. Isso. Muito obrigada. Eu reitero o agradecimento, só dando nota de que penso que um dos candidatos referiu que deveria haver mais aproximação e uma certa partilha em legislaturas anteriores. Havia essa prática de fazermos reunirmos nos conselhos. A primeira comissão a ir aos conselhos, eu cheguei a ir ao Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público. É uma prática que eu vou tentar voltar a ressuscitar, sendo certo de que nestes tempos em que estamos em instalação de vários órgãos externos, em que estamos no início de uma legislatura, não temos muito tempo para o fazer, mas depois espero visitar-vos e fazermos e vocês virem e nós também irmos, porque os senhores deputados desta casa também gostarão de ir ver como é que funcionam em loco o Conselho Superior da Magistratura, e faço votos que, de facto, e levem e, de certa forma, contribuam para que esta percepção que hoje a Justiça tem e que mina a confiança dos cidadãos e minando o minar a confiança é a base para todos os descréditos, os populismos e todas as teorias da conspiração que possam andar por aí, porque toda a sociedade é organizada com a base de confiança. Desde que nós confiamos nos médicos para nos tratar, nós quando temos filhos confiamos na escola para os educar, confiamos nas creches para os cuidar. A confiança é a base de uma sociedade.
E nós temos que pautar a nossa vida e o nosso esforço em todas as instituições que estamos para que essa confiança não seja posta em causa. Porque é o pôr em causa essa confiança, quer seja na justiça, quer seja noutra coisa qualquer, que vai comprometer o Estado de Direito Democrático e, portanto, eu estou certa e confio que vão fazer o vosso melhor e tenho a certeza que os currículos que têm, com as competências que têm, com a experiência que têm, vão representar muito bem esta Assembleia e vão dar um contributo para que, de facto, se restabeleça a confiança na Justiça. Muito obrigada e votos de um bom trabalho e até breve.